Podemos começar? Boa tarde aos senhores e às senhoras vereadoras. Damos início à nossa nona audiência pública do 10º período legislativo. Convido os senhores e as senhoras vereadoras para tomarem lugares nos seus assentos para dar início à nossa audiência pública. Convido as seguintes autoridades para comporem a mesa. Secretária de Governo, doutora Maria Aparecida Lousada. Presidente da Encasa, Empresa Regional de Habitação Juiz de Fora, Lívia Delgado. Subsecretário de Habitação e representando o Conselho Municipal de Habitação, Cristiane Nasser. Presidente do Sindicato de Servidores Públicos, Sincerp, Francisco Carlos da Silva. Damos por aberta a nona audiência pública do 10º período legislativo, atendendo ao requerimento número 11.969/2021, de nossa autoria, para discutirmos a respeito da mensagem do Executivo número 4472/2021, que dispõe sobre a alteração da denominação e do objeto social da Encasa e das outras providências. Esta audiência está sendo transmitida ao vivo pela JF TV Câmara, canal 35.1, divulgado no site oficial da Câmara Municipal com reprodução no YouTube. A participação popular está assegurada também por meio do aplicativo de mensagem do WhatsApp da Câmara Municipal de Juiz de Fora, 32991830706, por onde pode ser enviados questionamentos e sugestões até 30 minutos após o início dessa audiência pública. Convido o vereador Zé Márcio Garotinho, que assuma os trabalhos, para me fazer minhas considerações iniciais. Com a palavra, o proponente dessa audiência pública, vereador presidente Juracy Schaefer. Boa tarde aos vereadores, vereadora Cida Oliveira, vereador presidente Zé Márcio Garotinho, nosso diretor legislativo, doutora Maria Aparecida Fontes Cal, ao nosso querido presidente do Sincerp, Francisco Carlos da Silva, nosso querido amigo Chiquinho, subsecretária de Habitação e representando o Conselho Municipal de Habitação, Cristiane Nasser, a nossa presidente da Encasa, Empresa Regional de Habitação de Juiz de Fora, Lívia Delgado, e a nossa querida secretária de Governo, Cidinha Lousada, nossa ex-vereadora dessa Casa Legislativa, aos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1, da nossa Rádio Câmara, servidores e servidoras da Casa, muito boa tarde. Essa audiência pública tem como foco discutirmos as questões da mudança da Encasa. A Encasa, que na legislatura passada, senhor presidente, esteve prestes a ser extinta. Inclusive, através do nosso mandato, nós conseguimos suspender a extinção da Encasa, tamanha necessidade de uma discussão mais aprofundada e da responsabilidade social com relação às questões da habitação da cidade. A Encasa que fez história, principalmente com loteamentos populares, podemos citar vários aqui, feitos no governo Tarcísio Delgado, inclusive tínhamos lá naquela época pró-moradia, e muitos recursos que vieram através do PAR, que fazia os cadastramentos, mas infelizmente que nos últimos anos ficou deficitária e tinha virado um cabide de emprego. Nós começamos a ver que a própria Encasa começou a vender os seus ativos para pagar a folha de pagamento. E isso, para quem tem que fazer política pública habitacional
Numa cidade igual a nossa, que tem um déficit enorme, uma cidade que tem o seu crescimento através de áreas de ocupação. Nós temos aqui um relevo muito acidentado, nós temos muitos morros. E a cidade cresceu através de áreas de ocupação. Eu fui diretor do cadastro e nós tínhamos dificuldade, Cidinha. Você que também já está há muitos anos na administração sabe disso. E da regularização desses imóveis. E o que a prefeitura está passando agora, e já vem passando há algum tempo, de regularizar imóveis de encostas, pessoas na realidade que constroem lugares totalmente inapropriados, mas o desespero de ter a casa própria, de ter o seu teto, de sair do relento e de poder criar sua família com dignidade. Então, nós tivemos a felicidade, e aí eu falo isso, vereador Antônio Aguiar, de não deixarmos que a Em Casa fosse extinta. E acompanhamos atentamente o dia que a prefeita nos entregou essa mensagem em mãos, do pensamento da modernização da Em Casa, de transformá-la realmente numa estatal, e que ela vai fazer também o controle dos próprios públicos municipais, que são tão essenciais. Hoje nós não sabemos o cadastro. As pessoas vivem nos perguntar nos gabinetes: vereador, será que eu não posso ocupar aquele lote no bairro tal? A identificação patrimonial da prefeitura. Inclusive, quando aprovamos aqui o JF-Pré, vereador Wagner Oliveira, que dificuldade que foi para fazermos uma análise daqueles imóveis. Não sabíamos o que podia aportar de capital, uma vez que a dívida era de 4 bilhões, a dívida atuarial. Ficamos totalmente estupefatos com aquilo, e nós conseguimos agregar na época, vereador Zé Márcio, patrimônios da ordem de mais de 100 milhões de reais para aprovarmos o JF-Prev, que foi tão essencial, atrasado, porque já deveria ter sido feito desde 95, mas foi feito para tentar corrigir para frente o que aconteceu em relação ao Fundo de Previdência Municipal. Ali nós começamos a ter uma noção dos imóveis da cidade. Eu, como fui diretor do cadastro da prefeitura, e nós trabalhamos num processo de recadastramento imobiliário muito grande, em 97, isso já vai para 25 anos, foi o segundo governo Tarcísio Delgado. Sentimos a necessidade, principalmente, aí falo para o nosso secretário de governo, para Sesmaur, de termos um novo cadastro de logradouros. Esse cadastro de logradouros é importante. E de termos esse cadastro patrimonial, que vai servir de ativo, que vai servir de calção para a implementação dessas ações do governo municipal. Eu acho fundamental, porque se nós analisarmos o patrimônio que nós temos, nós não precisamos pegar dinheiro caro. Se nós temos, na realidade, subsídio, nós temos calção, nós temos, na realidade, condições de fazer esses empréstimos e fazer esse Banco do Povo que está sendo querido para a nossa proposta. Alguns questionamentos, conversando ali com a nossa diretora da Em Casa, Lívia Delgado, são questionamentos somente para a nossa população que está assistindo a JF-TV Câmara, saber o que pensa a prefeitura, o que se destina efetivamente em vista do interesse público, do bem comum, social e da eficiência, a alteração do regime jurídico e do objeto social da Em Casa. Primeiro nós temos que mostrar para a sociedade, para a cidade, o que a prefeitura pensa em relação a isso. O orçamento público destinado às atividades funcionais
e sociais da futura Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva em Casa será exclusivamente municipal ou contará também com o orçamento da União Federal, do Estado, para atingir sua finalidade? Convênios, parcerias, ou se nós vamos subsidiar somente sozinhos, ou através de parcerias com ministérios da cidade e outros setores de outros entes federados. O atendimento e assistência à população de rua será abarcada pela futura Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva em Casa para fim de aquisição de moradia? Essa é uma questão, até porque hoje virou um abrigo onde é que era a sede da Em Casa. Mas o foco principal do poder municipal é fazer com que todas as pessoas possam ter uma moradia digna. É óbvio que ela vai ter um cadastro, assim como existia antigamente o cadastro para o plano de arrendamento residencial, mas aí veio Minha Casa Minha Vida, que acabou substituindo uma negociação direta entre o poder privado e o cidadão e a cidadã. Mas anteriormente ao Minha Casa Minha Vida, o poder de negociação e a capacidade de mobilização do poder público para verificar quem seriam os atores, quem que mais demanda, quem mais precisa esses imóveis, isso sempre foi importante para a gente. Essa relação da comunidade com a Em Casa. Fazia-se o cadastro, analisava a situação dos rendimentos e a possibilidade da inclusão. Aí fica essa preocupação, porque aquele patrimônio faz parte do patrimônio da Em Casa. Já que ele está tendo uma outra serventia, o que faremos com ele? Número 4, o município pretende dispor de seus próprios terrenos ou áreas de sua propriedade, bem como seu patrimônio imóvel ocioso, para desenvolver sua política habitacional de interesse social e atender os ditames e o objetivo do presente projeto de lei em comento? Esse é um questionamento em que, se nós temos lastro, se eu tenho o patrimônio do município, imobiliário, que eu tenho até um projeto chamado Banco Imobiliário Municipal, é que você, através desse lastro existente, você possa conseguir subsidiar financiamento, não só na construção, mas também em outros setores, como a proposta do Banco Popular. Como se dará expressamente a comercialização de lotes com pessoas jurídicas com destinação para a construção de unidades habitacionais voltadas para a população de baixa renda para fins de interesse social? Poderá haver a possibilidade de estabelecer alguma parceria com construtores da iniciativa privada, com sede do município de Fora, juntamente com Em Casa, para a construção e a comercialização de unidades habitacionais voltadas para atender a população de baixa renda, atendendo os princípios, as diretrizes e a finalidade a que se destina a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva? Que no passado o próprio município tinha a visão de construir, mas era o projeto para a moradia. Nós não temos capacidade, nós não temos hoje servidores na SO, nem para limpar as bocas de lobo. Como é que nós vamos propor fazer construção popular? Se não estabelecer uma parceria, já é um projeto fadado ao insucesso. Poderá haver, além do Poder Legislativo, enquanto órgão fiscalizador do Poder Executivo e da administração direta e indireta, qual outro órgão fiscalizará de forma concreta e permanente o exercício de atividades funcionais e sociais a serem realizadas e desenvolvidas pela futura Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva da Em Casa? A questão da fiscalização é fundamental. Nós temos casos escabrosos na Em Casa, de corrupção deslavada, de venda de terreno público, que está sendo apurado. E isso é fundamental, que nós tenhamos uma transparência em relação a essas prestações de conta e a atuação da Em Casa. Porque, como eu disse aqui, nos últimos anos virou cabide de emprego, ela não fazia para pagar a folha. Tinha que todo mês
o Tesouro complementar para pagar os servidores. E às vezes servidores que não estavam ali trabalhando, porque não tinham o que fazer. Não tem loteamento popular, não tem empreendimento de construção do município. O que a Em Casa estava servindo? Qual será a participação efetiva do Conselho Municipal de Habitação junto à futura Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva Em Casa, em termos da consulta e opinião nas ações da Em Casa? Os artigos 15 e 18 do projeto da Lei da Mensagem Executiva, que cria a Companhia Municipal de Habitação e Inclusão Produtiva em Casa, prevê o prazo de gestão que dispõe em até 3 reconduções consecutivas dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, bem como em até 2 reconduções consecutivas para os membros do Conselho Fiscal. Aqui eu faço um questionamento. Essas reconduções estão muito excessivas. Lívia, secretária, essas reconduções do artigo 15 e 18 estão muito excessivas. 3 reconduções consecutivas, isso é quase uma perpetuação do poder. Então temos que, na realidade, mudar isso aqui, através de uma emenda, não sei como nós vamos discutir. Nós não podemos dar um poder de 3 reconduções consecutivas. E as reconduções excessivas também ferem o princípio democrático. Então, tanto o Conselho de Administração quanto o Conselho Fiscal e a diretoria tivessem um único tempo de administração com uma única recondução para os cargos, para ambos os membros. Então, isso são pequenos questionamentos que nós estamos fazendo e trazendo à luz nessa audiência pública, porque, pelo que nós ouvimos da prefeita e também da nossa diretora Lívia Delgado, a mudança vai ser substancial, significativa, paradigma totalmente modificado em relação ao que vai se fazer na Em Casa. Agora, o passivo da Em Casa, como que ficará? Como que está o passivo da Em Casa, trabalhista, fiscal? Como que está a situação da Em Casa? Isso é fundamental que nós saibamos, porque a Em Casa não poderia ser extinta da noite para o dia sem que nós tivéssemos um saneamento. Foi o que aconteceu na Empave, vereadora Laís. A Empave nós tivemos que aprovar aqui, vereador Vai, Vossa Excelência também estava conosco, um reequilíbrio para a Empave. Então, senão nós vamos começar a jogar sal em carne estragada. E nós não podemos fazer isso. Se queremos fazer uma empresa estatal, e ela é fundamental que saibamos qual que é o passivo, quais são os problemas existentes na Em Casa hoje, para sanearmos a Em Casa e começar uma nova história. Ela tem uma história bonita na habitação de Juiz de Fora, mas que há algum tempo atrás, vereador Zé Márcio, Vossa Excelência, que é da Construção Civil e já presidente da Comissão de Urbanismo há um tempo, sabe que deixa a desejar. Então não vou me alongar muito aqui, dizer que durante 3 meses seguidos o prefeito Almas tentou extinguir a Empave no final do ano. E eu protelei juntamente com os outros vereadores, com os pares, para que ela não fosse extinta, tamanha a importância que nós damos para ela. E agora a prefeita, ela faz uma reorganização dentro do novo planejamento do fortalecimento através de uma estatal. Então, senhor presidente, são essas as minhas palavras ao público presente, dizer que nós queremos sim uma estatal que possa fazer habitação popular, fazer com que a nossa população que construiu em áreas irregulares, difíceis, que tenham a dignidade, que elas possam ter a segurança de poder dormir em paz, vereadora Cida, sem que as suas casas, na realidade, sejam levadas pelas chuvas. Então, a habitação popular é fundamental e nós confiamos muito na Margarida, na sua administração, no governo do PT, porque o Partido dos Trabalhadores fez uma revolução em relação à habitação popular e tantos outros setores, né? E nós aqui
Temos certeza que a Margarida também vai fazer em Juiz de Fora. Presidente Lula, os seus 2 mandatos, e hoje nós queremos saudá-lo aqui, cumprimentá-lo no seu aniversário. Os parabéns ao presidente Lula, da Câmara Municipal de Juiz de Fora. Deus dê saúde, presidente Lula, para 2023 assumir os destinos do Brasil. É o que nós queremos. Vamos encerrar nossa fala e vamos aqui passar a palavra aos nossos convidados. Obrigado ao vereador presidente Juracy Schaeffer, proponente dessa audiência, que vai reassumir a presidência da audiência, mas já registrando a presença dos vereadores Wagner Oliveira, Cida Oliveira e Laís Perrucci. Para uso da palavra na tribuna, a senhora Lívia Delgado, presidente da Encasa? Presidente da Encasa. Reassume os trabalhos, vereador Juracy Schaeffer. Boa tarde a todos e a todas. Eu trouxe uma apresentação. Vou aguardar a projeção para iniciar. Melhorou? Uhum. Pronto. Bom, então eu preparei aqui, obrigada. Eu vou sinalizando, né, para passar os slides. Tá bom, obrigada. Eu preparei uma apresentação com o intuito de tentar abarcar, talvez, os questionamentos que podem ter surgido a partir da apresentação desse projeto de lei. Como o Juracy pontuou, trata-se de uma reestruturação da Encasa, e, para isso, eu vou pontuar 4 aspectos. Pode passar, por favor. Então, primeiro, qual que é a motivação pela manutenção? Como bem o vereador disse, né, o impacto social que a empresa representa e pode representar ainda ao longo dos anos. A própria reestruturação, né, qual é a proposta que a gente está trazendo de reestruturação, qual que é o nosso ponto de partida, então, onde nós estamos hoje na Encasa, quais foram os dados e qual é o diagnóstico já realizado a partir dessa gestão, e a implementação, ações, desdobramentos a partir da aprovação desse projeto de lei. Então, próximo, por favor, mais um. Então, qual que é a principal motivação para a manutenção e reestruturação da Encasa? É o déficit habitacional, considerando a área de atuação essencial, que é a habitacional. Então, hoje no Brasil, a última estimativa do déficit foi estimado em quase 6 milhões de unidades habitacionais. Isso significa que a gente tem domicílios precários, a gente tem situações de coabitação, famílias vivendo na mesma moradia, e ônus excessivo com o aluguel urbano, resultando em quase 6 milhões, a necessidade de provisão de quase 6 milhões de moradias. Próximo, por favor. Isso só para demarcar que desses componentes do déficit habitacional, o ônus excessivo com aluguel é o mais significativo, então ele representa em torno de 52% do déficit. Próximo. Também, hoje, essa metodologia, ela considera como um outro componente que é a inadequação habitacional, ou seja, aquelas moradias que precisam de reparação, de assistência técnica. Então, a gente tem uma ordem de quase 25 milhões de unidades no Brasil. E essas inadequações, elas são compostas por 3 componentes, que é a carência de infraestrutura urbana, água, esgoto, coleta seletiva, energia elétrica, a carência edilícia, então, carências na própria edificação, e a inadequação fundiária, que também é uma realidade que a gente lida muito no município, né, através das regularizações fundiárias.
Pode passar. E no município, que horizonte nós temos? Né? A gente está falando, em 2010, a estimativa de um déficit habitacional de em torno de 16 mil moradias, das quais 10 mil, aproximadamente, se referem à população de baixa renda, ou seja, de 0 a 3 salários mínimos. Então, a gente está falando de um horizonte significativo. Esse número ele precisa ser atualizado, mas a gente sabe hoje que no município a gente tem em torno de 50 mil famílias cadastradas no CadÚnico, ou seja, 50 mil famílias de baixa renda, consideradas de baixa renda, com até 3 salários mínimos. Então, a gente está falando de um horizonte, de um cenário extremamente expressivo de atuação. Pode passar. E, além disso, somada a essa questão habitacional, que embasou a atuação, que na verdade, a grande atividade, né, e a partir da qual a Em Casa foi criada, hoje nós vivemos um momento de desaquecimento econômico, de intensificação de uma crise econômica no Brasil, em função da crise sanitária, e esse dado de que a gente tem quase 600 mil empregadores encerraram as suas atividades desde o início da pandemia no Brasil, sendo que 80% deles são de empregadores com 1 a 5 funcionários. Então, a gente está falando de empregadores, de micro e pequenos empregadores. No município de Juiz de Fora, então, a gente tem um horizonte de quase de 45 mil em torno mês, né, microempreendedores individuais e 65 mil micro e pequenas empresas. Então, a gente também tem um horizonte, um cenário extremamente expressivo para trabalhar. Pode passar. Próximo. Bom, então, pensar essa reestruturação, pode passar, por favor. Pensar na reestruturação da Em Casa é pensar em implementar políticas públicas que garantam o direito à cidade. E por que a gente vai falar de direito à cidade? Pode passar, por favor. Porque nós entendemos a habitação na sua forma mais ampla, né? O habitar para além do abrigo. A gente está falando do habitar enquanto a forma como a gente vive a cidade, como que a gente se relaciona com a cidade, como nos deslocamos, como trabalhamos, como ocupamos a cidade. Então, pensar em direito à cidade contempla também, inclui também o acesso à produtividade. E, nesse momento, né, alinhado ao momento de crise econômica que estamos vivendo, é extremamente pertinente pensar em uma área de atuação complementar à provisão habitacional ou à requalificação dessas moradias. Além disso, a gente está vivendo uma mudança muito profunda nos modos de produção. E também as cidades, originalmente, elas foram constituídas a partir dessa relação de emprego e moradia. Né? A própria Juiz de Fora foi constituída em torno de sua fábrica. Então, a gente precisa, e a gente está propondo aqui o resgate dessa relação por meio de políticas inclusivas. Então, a Em Casa, ela se torna uma companhia com uma atuação mais ampla e uma companhia para a execução dessas políticas públicas inclusivas. Pode passar, por favor. Bom, então, na verdade, a gente está falando de inovação, mas a gente está falando, sobretudo, de inclusão. E nós estamos falando em criar ambientes favoráveis, não só à provisão, ao acesso, à garantia do acesso à moradia digna, mas também a gente está falando da criação de ambientes de negócios favoráveis, fortalecimento dos negócios locais. Então, essa é a grande missão da Em Casa, com a diretriz, né, que é transversal a essa proposição, que é a inclusão. Pode passar, por favor. Então, apresentando aqui quais seriam os eixos, né, de atuação: a habitação, que é a manutenção das atividades já desenvolvidas pela Em Casa. Ali está muito claro, não sei se vocês estão conseguindo ler, mas a gente está falando aqui, então, do principal objetivo, que é da redução do déficit habitacional,
e da inadequação habitacional e diminuição das desigualdades socioespaciais. O nosso público-alvo é o público de baixa renda, então a gente está falando de 0 a 3 salários mínimos, e a gente pode também atuar com o público de mercado popular, considerando uma faixa de 3 a 5 salários mínimos. E programas e ações possíveis dentro do eixo habitação. Seria a regularização fundiária, assistência técnica, alocação social, loteamento popular e outras ações. Próximo. Também como um eixo estruturante dessa proposta, a inclusão produtiva, né? E o grande objetivo é promover a inclusão produtiva através do acesso de microcrédito e outras ações que estimulem a produtividade urbana e gerem emprego e renda. Então, o público-alvo desse eixo seria os microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. Programas e ações possíveis dentro desse eixo seriam, por exemplo, um programa de microcrédito e outras ações de fortalecimento a esse público-alvo específico. E, de maneira complementar, próximo, por favor, de maneira complementar a esses eixos, a gente teria a gestão dos bens imóveis públicos. Nós temos, de fato, um universo vasto de imóveis públicos, de terras públicas ociosas, que demandam monitoramento, levantamento, zeladoria e o controle das destinações. Muitas dessas áreas são cedidas, elas podem ser alienadas. O fato é que nós estamos entendendo os bens imóveis públicos como, aí nós, eu digo, essa gestão, como instrumentos de políticas públicas. Então, a ideia é, a Encasa assumir essa demanda, já que hoje o município ele tem uma carência muito grande em um órgão capaz de prestar esse serviço. E a gente ter maior efetividade na destinação, seja ela qual for, dessas áreas. Então, o público é o município, né? A gente prestaria esse trabalho para o município como um todo, sendo que qualquer segmento poderia ser beneficiado dessas políticas, e programas e ações possíveis. Aí a gente faria levantamento, cadastramento dessas áreas, a gestão das destinações quando necessário, entre outras. E, por fim, também de forma complementar, próximo, a gente tem o eixo de pesquisa e capacitação. Então, a ideia é suprir também uma grande lacuna do município, que é de trabalhar com dados atualizados, principalmente a Encasa ela se tornar um gerador de capital intelectual. Então, a ideia é que a gente trabalhe de forma transversal a todas as outras áreas de atuação da Encasa com a pesquisa e capacitação. Isso significa fazer estudos, gerar dados, gerar números, indicadores para o município realizar suas políticas públicas e monitorá-las. Além disso, é muito importante a gente pensar que o nosso público, ele não se trata simplesmente da provisão da habitação, do acesso a crédito. A gente sabe que a gente precisa trabalhar uma inclusão social muito mais ampla. Então, a capacitação ela entra como um complemento às ações e os programas oferecidos pelo município, de acompanhamento e formação desse público-alvo. Pode passar. E qual que é o nosso ponto de partida, né? Onde que a gente está hoje? Próximo. A Encasa, ao longo desses anos, o grande valor gerado foi o acesso à terra urbanizada, por meio da comercialização de lotes, né, os loteamentos populares. E hoje essa é a principal fonte de receita da empresa. Então, foram quase 1.000 áreas incorporadas, áreas públicas incorporadas ao patrimônio da Encasa, quase 7.000 lotes gerados, quase 6.000 contratos quitados, ou seja, quase 6.000 famílias que tiveram acesso à terra urbanizada, e hoje são em torno de 900 contratos ativos, dos quais a gente tem uma porcentagem considerável de contratos inadimplentes, ou seja, aqueles não pagantes há mais de 2 anos. Então, é importante, eu quis trazer esses dados para a gente entender um pouco hoje a situação da Encasa.
Então, a Em-Casa, ela sempre trabalhou com um modelo de negócio, esse, né, modelo de comercialização de áreas incorporadas ao seu patrimônio, que, em parte, é o que resulta também em resultados deficitários ao longo dos anos. É importante sinalizar que a Em-Casa assumiu, ao longo desses anos todos, o risco pela inadimplência, já que a gente está falando de um público de baixa renda e de ações de políticas públicas que devem ser subsidiadas. Então, a ideia é a gente qualificar essas ações, né? A gente tem formas ou possibilidades de trabalhar essas frentes de forma a qualificá-las, tentando reduzir esses riscos, né? Já que o nosso público ele é um público que muitas vezes ele tem uma inconstância muito grande da sua situação socioeconômica ao longo dos anos. E esses contratos têm uma duração muito grande. Próximo, por favor. Mas observem, e aí eu quis trazer esses números, que é a relação dos ativos e passivos. Apesar dessa inadimplência, que ela resultou em déficits operacionais ao longo dos anos, a gente tem hoje, em termos de ativos e passivos, uma relação saudável, porque nós não temos passivo, podemos dizer, já que a gente tem em torno de 30 milhões de ativos hoje, considerando os nossos bens imóveis, considerando os contratos ativos, né, a porcentagem, o recurso que ainda temos a receber, e considerando ainda os contratos inativos, que serão objetos de uma política de recuperação de crédito específica. E os nossos passivos, eles são basicamente processos judiciais, a gente tem também devoluções de contratos, né? A gente tem problemas com contratos, muitas vezes a gente tem que fazer as devoluções dos recursos. A gente tem débitos também técnicos em áreas já comercializadas, que é bem significativo, e outros débitos. Então, a gente tem uma relação equilibrada entre passivo e ativo. E isso é importante sinalizar. O grande desafio hoje da Em-Casa é que a gente tem uma baixa liquidez desses ativos. E eu tenho, muitas vezes, a necessidade de uma provisão imediata para sanar os meus passivos. Então, às vezes, eu tenho um débito em uma área comercializada que não foi desmembrada. Eu preciso fazer um levantamento topográfico, aprovar um desmembramento, fazer um registro, uma averbação em cartório. Muitas vezes, eu tenho uma ação de um processo judicial que a gente precisa fazer a provisão imediata. Então, o nosso grande desafio hoje é a baixa liquidez dos nossos ativos para suprir esses passivos. Pode passar. Porém, hoje, com essa nova gestão da Em-Casa, nós já temos uma relação de equilíbrio também entre receita e despesa. Por quê? Algumas medidas já foram tomadas desde o início da gestão. Então, por exemplo, corte de gastos. Hoje a gente tem uma equipe reduzida. Então, eu tenho um equilíbrio já entre aquilo que entra e aquilo que sai. Saneamento dos contratos, esse levantamento de todos os contratos que devem ter ainda questões sanadas, técnicas ou não. Elaboração de uma política de recuperação de crédito, né? Nós fizemos uma análise desse crédito inativo e nós estamos trabalhando uma política para tentar recuperar esse crédito também. Além disso, captação de novos recursos, já que hoje a receita principal da Em-Casa é a comercialização dos contratos vigentes. Então, hoje, por exemplo, a Em-Casa ela foi selecionada em um edital do CAL, para assistência técnica, contratos com o município, emendas parlamentares, isso tudo está sendo construído para criar novas frentes de receita. E, além dessa proposta, desse novo modelo de negócio, com a ampliação das áreas de atuação da Em-Casa, que nós estamos trazendo aqui, que vai garantir outras fontes de receita. Pode passar.
Mais importante destacar que a viabilidade da Em Casa é viável. O estudo, eu estou trazendo aqui números para mostrar a viabilidade da Em Casa, que hoje já se encontra em uma situação mais equilibrada. Mas a viabilidade da Em Casa, ela passa pela implementação das políticas públicas, pela capitalização constante dos fundos correlatos, dos fundos municipais, Fundo de Habitação, Fundo de Desenvolvimento Econômico, e da priorização no orçamento municipal dessas políticas. Pode passar? Mais um. E, por fim, só para concluir, eu acho importante enfatizar quais são os desdobramentos dessa aprovação. Então, a gente está apresentando aqui a proposta de lei, e quando da aprovação, a partir da aprovação do projeto de lei de reestruturação, nós teremos o município, e aí entendendo executivo e legislativo, uma série de regulamentações dos programas e a captação de recursos para a implementação desses programas, e então a contratação da Em Casa, para a execução deles. E a Em Casa, do ponto de vista da Em Casa, nós temos um trabalho que essa proposta ela foi embasada em um plano de reestruturação. E o próximo passo, após a aprovação, né, quando da aprovação dessas novas áreas de atuação, a gente vai fazer um planejamento estratégico, que é onde a gente vai definir como implementar, quais são as metas, em que tempo a gente vai fazer isso. E, a partir disso, a gente precisa fazer revisão do Estatuto Social, revisão do Plano de Cargos e Salários, revisão e criação de vários regimentos internos, a elaboração de concurso público. Então, hoje, a Em Casa ela não tem cargos efetivos, apenas um cargo efetivo, que é o Jorge. E, a partir disso, então, a partir da contratação, a gente vai ter condições de fazer reinvestimentos na estrutura física e outras. Então, é isto. Pode passar? Acho que acabou. Muito obrigada. Parabenizar a nossa secretária. O escopo é um escopo interessante, de uma visão moderna e diferenciada. Vamos Pela ordem, presidente. passar pela ordem, vereador. Vai, depois eu vou passar ao vereador, o nosso presidente do sindicato, Chiquinho, para fazer sua fala. Vereador Wagner, pela ordem. Senhor presidente, primeiramente, parabenizá-lo por trazer o tema da Em Casa, né, já que é uma reestruturação que vai ter na Em Casa, como a gente vai estar aprovando um novo projeto de lei. Acho muito importante a gente estar aqui se interagindo para entender. E eu queria, através de Vossa Excelência, me dirigir à presidente da Em Casa, a Lívia, ou à secretária de governo. Duas questões, só para elas talvez possa me ajudar a entender. Uma delas é falar como que vai ser promover essa regularização fundiária pela Em Casa. E a outra é no seu artigo 25, no artigo 7, fala do regime. Vai ser a lei trabalhista, CLT, e ao mesmo tempo está falando do concurso público. Normalmente a gente vê o regime estatutário previdenciário. Eu só queria entender como é que vai ficar essa CLT no meio desse processo aqui. Está no artigo 7º do capítulo 3 e no artigo 25, se não me falha a memória aqui. É só essas duas questões para a gente poder entender. Obrigado. Depois da fala do presidente do sindicato, aí nas considerações finais, eu passo para a secretária. Com a palavra, o presidente do Sindicato de Servidores Públicos, Francisco Chiquinho. Boa tarde a todos. Quero saudar o público que nos assiste, o presidente da casa, junto com os vereadores, a Cidinha representando aí o secretariado, e saudar o meu amigo, companheiro Santana. E quero falar para vocês o seguinte, que
a gente já conhece a formatação em casa, porque ela está semelhante à empresa pública aqui, que é regida pela 6.404 e pela 13.303. E nós olhamos com bons olhos, quanto o artigo 7 fala que a contratação de empregados públicos permanente, integrante do quadro de emprego e salários é efetuada por meio de concurso público. E a gente tem noção, né, que assim como o cidadão ele não vive sem transporte, ele não vive sem segurança, ele não vive sem educação, a habitação é essencial, o teto para a pessoa é essencial. E já foi falado do déficit habitacional. A gente tem aí no Brasil a instalação aí de uma política errônea, né? E nós está criada aí a classe de miseráveis, pessoas que estão tendo dificuldade até para alimentar, correndo atrás de caminhões de lixo, correndo atrás de caminhão de açougues, né? Então, a habitação ela é importantíssima para a dignidade do cidadão. Isso não tem como negar. E voltando ao artigo 10 da lei, né, ele fala que tem um representante dos empregados, preferencialmente de carreiras. Então, eu faço uma observação, preferencial não, tem que ser de carreira. A palavra preferencial, ela muda muito, tá? E outro pedido, que ela seja coordenada pelo sindicato, que é a prática do sindicato coordenar essas representatividades. E nos causa assim, muita estranheza, é uma prática que vem sendo até corriqueira na lei, que o artigo 14 é vedada a indicação no Conselho de Administração e para a diretoria de pessoa que exerça cargo em organização sindical. Isso, me desculpem, né? A gente enxerga como uma discriminação, porque a gente tem, por exemplo, na nossa diretoria, pessoas capacitadas, pessoas com curso superior, né? E do jeito que está aqui, a gente não vai nem poder filiar a pessoa não vai nem poder ser do sindicato, ela não vai, para que ela vai entrar lá? Que se ela tiver competência para entrar, eu não vou entrar no sindicato, já vai ser discriminatório. Então, eu sugiro que vocês retirem da lei isso, né, que é uma prática que não podemos aceitar. E, para terminar, a gente vê com bons olhos lá em casa agora, porque a gente sabe da história dela esses longos 34 anos, onde tinha cabide de empregos, partidos políticos que comandavam, né? E a gente agora quer ela, uma empresa forte, uma empresa sustentável e uma empresa que presta o serviço social. E assim, mais importante, que a gente quer também, que nesse projeto de moradia popular, que também seja inserida a categoria do servidor público. Que a gente sabe que tem muitos servidores que estão passando dificuldade, a população está passando dificuldade, a pessoa não está conseguindo nem alimentar, vai pagar aluguel, está passando aperto, está passando dificuldade. Então é isso que a gente clama, que a gente pede, que a gente ouviu o clamor da população, o clamor do servidor público. Muito obrigado. Queria convidar o nosso diretor da CESAMA, Júlio César Teixeira, para fazer parte da mesa.
Pela ordem. Pela ordem, a vereadora Cida Oliveira. Pela ordem, presidente. Então, fiquei aqui atenta, vendo, né, escutando aí E, assim, eu fiquei bem animada, né, porque é a criação de uma empresa pública que é em casa. E lá no seu artigo 7º, inciso 1º, fala do concurso público. Isso dá um conforto muito grande para nós, porque nós estamos tratando aqui de trabalhadores que vão entrar, né, vão deixar de ser isso que o presidente do Sincerpo disse, né, virar um cabide político, e ser uma entrada de trabalhadores a partir do quê? A partir do concurso público. Então, assim, eu passei os olhos bem rápido aqui na proposta e fiquei bem animada com essa questão, né, até pela condição que a gente está hoje, né, só mais um minuto, presidente, pelo déficit que nós estamos vendo, a população de rua aumentou grandemente. Eu acho que a gente, quando a prefeitura dá um passo desse, e ela pode, eu prestei atenção ali na proposta que a Lívia traz, né, o atendimento de 0 a 3 salários mínimos, isso é muito importante, eu acho. A gente ter uma iniciativa dessa na cidade, em Juiz de Fora, né, para que a gente possa resolver, porque é muito triste a gente perceber tantas pessoas morando na rua, né, sem ter condições. Eu falo que é dignidade humana. Você ter o direito à sua cama, ao seu banheiro, né, tomar o seu banho, a viver num espaço seu, é dignidade humana. Então, assim, eu não li todo o projeto, devo confessar para vocês, mas, assim, dentro do que passei os olhos, né, me agrada. Eu sou uma defensora de concurso público. Eu acho que o serviço público a gente consolida a partir de trabalhadores efetivos, reconhecidos. Eu acho que assim a gente faz a diferença, tanto para o trabalhador quanto para a população, né? Porque a população também vai ganhar com essa possibilidade, com essa política que tem que ser a partir de concurso. Só fazendo essa observação aqui, né? E obrigada, viu, presidente? Pela ordem, vereador André Luiz. Senhor presidente, primeiramente cumprimentar Vossa Excelência, através de Vossa Excelência, cumprimentar todos os pares, o público que nos assiste, cumprimentar a nossa secretária Cidinha, através da qual cumprimento todos do Executivo que estão aí. Presidente, parabenizar por essa audiência, o senhor é o proponente dela, e é muito importante, porque a Em Casa, ela está praticamente aí parada, né? E quando se pensa em fazer alguma coisa, a gente tem que realmente olhar e ter muito carinho em relação a esse olhar, porque a gente vê que aqui procura-se melhorar alguma coisa. Porém, eu tenho uma dúvida, porque no plano de reestruturação da Em Casa, ele tem vários serviços que vão ser prestados e não existe um plano de negócio estabelecido no projeto. Então, eu queria que se falasse a respeito se existe algum plano de negócio que evidencie as metas a serem alcançadas, né? Da onde que vão vir os recursos, ou como que você pretende gerenciar esses recursos, de que forma que se pretende elaborar, porque aqui, até então a gente está dando o aval para se implementar, mas já existe alguma coisa nesse sentido do que se pretende fazer em relação a Em Casa, uma vez esse projeto sendo aprovado, e também em relação aos loteamentos, né, que a gente tem vários que são irregulares dentro da cidade. A responsabilidade é da Em Casa, mas o que a gente vê é muito pouco de concreto, né?
A gente pega situações, regiões como Santa Luzia, várias pessoas precisando de regularizar o seu terreno, precisando de regularizar o seu imóvel. E a gente vê uma distância muito grande entre o que está hoje em casa para o que realmente a população precisa. Se dentro dessa proposta, se existe já algum projeto relacionado a isso, mas alguma coisa concreta, ou se a ideia é, vamos aprovar esse projeto e a partir daí nós vamos começar a pensar o que nós vamos fazer. Esse é o meu questionamento, eu gostaria de, se possível, tirar essas nossas dúvidas, né? Quero aqui fazer também, nós temos aqui a Maura Luísa de Oliveira, quer fazer uso da palavra? Então, pode fazer do plenário, por 3 minutos. Depois passaremos aqui para as respostas da nossa secretária. Só um minutinho, Maura. Maura é do SPM do Amazonas, Realeza, Associação de Amigos e Apoiadores da Zona Rural. Boa tarde a todos e a todas. A vereadora Cida falou muito bem da parte técnica e vem aqui contemplar também, chamar o vereador Wagner para essa fala, porque eu conheço em casa e participo das coisas públicas desde 1976, quando dei meu primeiro voto, comecei minha vida pública. Então, sei falar de Juiz de Fora com a integridade, com amor, com a paixão infinita. Fui criado na zona rural e vejo dentro dessa demanda, a em casa foi vital. Hoje, se eu tenho a minha casa, é por causa da em casa. Comprei, paguei dentro do meu orçamento, com muita dignidade, entendeu? E vejo que esse programa tem que ser estendido às zonas rurais. Por quê? Liberam terreno para as zonas rurais, para granjeiro. Eles compram lá 10 alqueires de terra por 500 mil e faz 1000 granjas, enquanto que poderia sentar lá 100 pequenos produtores para combater a pobreza, para fixar o homem lá no campo, para dar sustentabilidade. Essa parceria é vital entre cidade, operário, campo, escola e lazer, entendeu? Conforme foi falado aí, transporte e educação tem a ver com habitação, entendeu? Dentro lá do próprio Amazonas, que foi criado pela Em Casa, um belo loteamento. Aí depois venderam lá um resto de terra, que era da prefeitura para uma empresa particular. Nasceu o Realeza. O Realeza não fez nada, só botou dinheiro no bolso da imobiliária e, em compensação, está derrubando a escola. Hoje a prefeita tem que ir lá, não vou falar desse governo de 8 anos de desgraça, não, entendeu? Porque isso aí nem vale a pena lembrar. A escola, derrubaram 25 muros de escola, porque não fizeram a captação de água fluvial. Agora cabe a gestora, que entende de educação, que gosta do povo, quer fazer uma política popular, resgatar isso lá antes que derrube a escola. É uma bela escola, o Caíque Rocha Pombo, integral, inclusive, entendeu? E nos distritos, Valadares foi liberado 6 granjeamentos, vai liberar 2 lá em Angolinho, vai liberar mais 2 em Sarandira. Que a prefeitura compre isso e divida para pequeno produtor, porque nós pagamos aluguel. Eu sou pequeno produtor e parei desde a Covid, porque o que eles cobram da gente foge da nossa renda. Então é preciso olhar para essas pessoas que estão lá no campo, que estão querendo vir para cá, porque na periferia eles vão invadir em terreno e vai ficar na ilegalidade, sabe por quê? É o único lugar que eles conseguem se instalar. Então tem aqui essa casa, e a sua audiência aí, ô presidente, foi excelente, mas sem outro horário, para a gente trazer mais gente aqui, porque 3 horas é muito difícil, porque na hora de nós ir embora não tem mais ônibus. Essa licitação porca das tintas aí, ó, os ônibus vão todos lotados, de 180 a 240. Tem que rever isso aí também. A Margarida tem competência, sabe disso. Anular essa licitação criminosa e fazer um transporte coletivo decente de valor para que as pessoas possam morar nos bairros, nos distritos, na periferia, com qualidade. Muito obrigado. Poliana Maria de Melo, da SPM do bairro Mariana, Monte Castelo, quer fazer uso da palavra? Alex Fontoura, da SPM, também não. Santana? Também não. Então, nós passamos, vai fazer uso da palavra Santana. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Eu peço desculpa, eu não cumprimentei ninguém, eu acho que eu fico tão preocupada com o tempo que a gente tem aqui. Eu não cumprimentei os representantes da prefeitura que aqui estão, não dei os parabéns ao presidente pela iniciativa da audiência. É que a gente fica muito bitolado naquele negócio ali, sabe? E aí você tem tanta coisa para falar que você acaba
se perdendo. Então, parabéns, viu, presidente? Acho que mais uma iniciativa para que a gente possa esclarecer aqui nessa casa. Obrigado, vereadora Cida Oliveira. Com a palavra, nosso querido amigo Santana do Sincer. Boa tarde para todos e para todas. Eu gostaria aí de parabenizar também esse governo municipal que está preocupado com a situação de moradia. Isso é muito importante, porque nós estamos vivendo num momento de as pessoas carentes não têm onde morar, nem que está trabalhando. E no passado, a gente estava vendo falar em extinção da Em Casa. E agora nós estamos vendo falar em estruturação da Em Casa. Quer dizer, isso é muito importante para a cidade de Juiz de Fora, onde o governo municipal ele pensa naquele que mais precisa. Que eu acho que os mais fortes precisam olhar para aqueles mais fracos. Mas eu gostaria também de fazer uma observação, é que no passado houve uma política de loteamento para o servidor público municipal de baixa renda. O milho branco foi muito utilizado para isso, e pedindo aí a secretária da Em Casa aí, que pense num modelo futuro para que venha contemplar o servidor público de baixa renda, para que essa política do passado seja resgatada. Isso foi muito importante para a classe trabalhadora, para o servidor. A gente não gostaria que fosse atendido toda a cidade, mas a gente também gostaria que fosse feita uma política habitacional que venha favorecer também o servidor público municipal de baixa renda. Eu quero agradecer a todos e muito obrigado. Nós vamos agora passar, quero registrar a presença do vereador Maurício Delgado, vereadora Thalia Sobral, vereadora Laís Perrucci, vereadora Cátia Protetora, também presente. Nós vamos passar agora a nossa secretária Lívia Delgado, agradecer também a presença do nosso diretor-presidente da CESAMA, que nos honra muito aqui, sempre. Nossa secretária, vereador Maurício. Maurício, por gentileza. Desculpa. É Vossa Excelência. Ele é quase um 20º vereador aqui dando assistência para a gente. Com a palavra, pode falar daqui se quiser. Bom, respondendo aos questionamentos que foram feitos aqui, eu acho que eu vou começar pelo questionamento do vereador Wagner, que também trouxe, assim como o André Luiz, essa preocupação com relação à política de regularização fundiária no município. De fato, essa é uma demanda que o poder público ele vem, e essa gestão, sobretudo, a Margarida, enquanto deputada, ela destinou várias emendas para a regularização fundiária. Então, essa frente ela continua sendo uma prioridade nessa gestão. Com relação à política em si, hoje nós temos a lei federal, que é a 13.465, que traz todo o rito a ser seguido para a regularização fundiária, seja de interesse social ou de interesse específico. Nós temos uma regulamentação municipal específica para aquela de interesse específico, mas, do ponto de vista da regularização social, hoje nós temos o amparo da lei federal. Então, na verdade, hoje a Em Casa ela vem buscando contratos e convênios com o município para a regularização de algumas áreas, seguindo a política estabelecida pela lei federal, na qual a gente tem a previsão da identificação daquelas ocupações, de um levantamento físico e socioeconômico, entendendo qual é a realidade daquelas famílias, para definição, então, da modalidade. Aí se define se há um interesse social ou se trata-se de um interesse específico. É importante a gente pensar, do ponto de vista da regularização fundiária, que ela é uma das ações necessárias para o reconhecimento dessas ocupações.
Então, a gente deve aliar a regularização fundiária, que é o pontapé inicial, ações de requalificação urbanística. A gente viu, eu trouxe os dados da inadequação habitacional no Brasil. O componente mais expressivo, ele diz respeito à ausência de infraestrutura urbana. Então, a regularização da titularidade, né, da posse daquela terra, ela deve estar acompanhada da implementação da infraestrutura necessária. Então, a política de regularização fundiária, ela se soma a outras políticas, como, por exemplo, a de assistência técnica. Né, o Executivo submeteu ao Legislativo a Lei de Assistência Técnica, que foi aprovada, que prevê a possibilidade desse assessoramento na requalificação dessas moradias. Então, são várias etapas no reconhecimento que se somam, no reconhecimento dessas ocupações, que se somam à política fundiária do município. Então, hoje, o município pode dizer que essa permanece sendo uma frente importante de atuação da Encasa. A ideia é a gente qualificar esse procedimento, esses processos, os fluxos, para a gente ganhar agilidade. E, hoje, o município ele vem buscando uma forma de captação de recursos para a execução dessa demanda, para o atendimento dessa demanda que é muito expressiva e que a gente sabe que é tão necessária para o provimento ou para o acesso de outros direitos. Então, com relação à próxima questão, né, que diz respeito ao regime trabalhista da Encasa. Enquanto empresa pública, a previsão que nós temos na Constituição Federal é de um regime seletista, por meio de concurso público. Então, a empresa pública ela deve garantir a contratação por meio de concurso público. Salvo engano, o regime estatutário ele diz respeito apenas à administração direta, autarquias e fundações. Então, o processo previsto na lei justamente de contratação é por meio de concurso público, porém com regime seletista. Bom, com relação ao questionamento do presidente do Sincerpro, sobre a vedação, a impossibilidade de representação do sindicato prevista na nossa lei. É importante destacar que esse projeto de lei, ele também contemplou as adequações necessárias à lei das estatais, que é a Lei 13.303, de 2016. Então, esse é o instrumento federal que rege as empresas públicas e sociedades de economia mista. E essa previsão dessa vedação é uma previsão da lei federal. Então, a gente, como traz essa adequação da lei federal para a nossa estrutura, essa vedação ela foi replicada. Bom, com relação ao questionamento do André Luiz, né, sobre o plano de negócios, assim, é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Na verdade, esse plano de negócios ele já começou. Ele foi o pontapé inicial para embasar essa proposta. Então, a gente trabalhou nesses últimos meses, desde o início da gestão, nessa proposição ou nesse plano possível que prevê essas frentes de atuação, com a previsão de um modelo econômico-financeiro para cada uma dessas frentes, com estimativa de estruturas mínimas, valores, por exemplo, de contratação, para a gente mensurar a viabilidade financeira e econômica de cada uma dessas frentes. Então, esse trabalho foi o que embasou essa proposição. Agora, a partir da aprovação, né, se aprovado por vocês, a proposta, a gente precisa trabalhar agora nesse planejamento estratégico, que, na verdade, é um desdobramento desse plano de negócio, né, um componente desse plano de negócios, que vai prever justamente como e quais são as metas, quais são as expectativas, qual é a estrutura necessária. E isso também vai embasar a revisão do plano de cargos e salários,
e, consequentemente, a realização do concurso público. Mas é importante a gente deixar claro que, hoje, essa proposta, ela autoriza a Encasa a executar essas frentes. Mas a Encasa, ela é uma prestadora de serviços, ela é um órgão executor do município. Portanto, o detalhamento, talvez, ao qual você se refere, o detalhamento de como essas frentes serão implementadas, me parece que diz respeito à política, aos programas, né? Então, por exemplo, como será o programa habitacional de provisão? Como será o programa habitacional de locação social ou de microcrédito? Então, esse detalhamento é uma etapa posterior que diz respeito à implementação das políticas públicas. E aí, essas políticas elas vão prever justamente os arranjos, os fluxos, o público-alvo, os critérios, e a Encasa, ela, uma vez autorizada a executar, ela se torna a executora desses programas. Bom, eu espero... Mas temos 3 perguntas dos nossos telespectadores. Sim. Vou pedir à nossa senhora secretária para respondê-las. Claro. Mauro Moraes, do bairro Santa Cruz. Existe um terreno ao lado da minha casa, no bairro Santa Cruz. Está cercado, mas não tem nada construído. Sim. E tenho medo de ser invadido. Sei que é da prefeitura. E sei que a Encasa faz a gestão desses terrenos. Como fazer para adquiri-lo legalmente? Carlos Abreu, do Centro. Sou empreendedor e quebrei na pandemia. Como poderei pedir esse microcrédito fornecido pela Encasa? Vou ter mais tempo para pagar o empréstimo? E os juros? Maria Rita Novaes, do bairro Sagrado Coração. Tenho um apartamento Minha Casa Minha Vida, no bairro Sagrado Coração, que apresenta sérios problemas estruturais. Já tentei de tudo para arrumá-lo. A Encasa e a Prefeitura foram parceiras da Caixa e do Governo Federal no programa. Como podem me ajudar? Obrigada. Tá. Bom, respondendo ao Mauro, acho importante a minha sugestão seria fazer uma solicitação formal indicando a localização dessa área para a gente verificar se, de fato, trata-se de um terreno público ou de um terreno de propriedade da Encasa. E aí a gente teria caminhos possíveis e distintos. Tá? Então, acho que o primeiro passo seria essa formalização. E, após a verificação, a gente indicaria as providências possíveis e se, de fato, há a possibilidade de adquiri-lo. Com relação ao questionamento do Carlos, o programa de microcrédito, essa frente de microcrédito que a gente traz como uma possibilidade de programa dentro da inclusão produtiva, ele ainda não foi, ele vai ser objeto de um projeto de lei específico, apresentado pelo Executivo, no qual todas as condições vão ser detalhadas, inclusive, por exemplo, taxas de juros, condições de pagamento, público-alvo, valores mínimos e máximos das parcelas. Então, isso ainda será objeto de regulamentação específica. A qual o município vem estudando e trabalhando, então ainda não temos como solicitar ou oferecer algum crédito no âmbito desse programa de microcrédito produtivo. E a Maria Rita Novaes, ela fala do Minha Casa Minha Vida, no bairro Sagrado Coração. De fato, a Prefeitura e a Encasa atuou como interveniente do município no programa Minha Casa Minha Vida, com relação à faixa 1, que são foram aqueles empreendimentos construídos para a população de baixa renda, até R$ 1.800 de renda familiar. No entanto, a Encasa, ela possuía, o município, algumas atribuições específicas, que diz respeito, sobretudo, à provisão de infraestrutura nos arredores, no local de implementação, e acompanhamento e trabalho social
no pós-ocupação desses empreendimentos. Com relação a essas possibilidades de vícios construtivos ou de precariedade do sistema construtivo, isso é uma responsabilidade da construtora que estava vinculada diretamente à Caixa Econômica Federal. Então, nesse caso, eu indicaria, não sei qual empreendimento se trata, se de fato ele se trata de um desses empreendimentos do faixa 1, mas a minha sugestão seria buscar, em um primeiro momento, uma orientação junto à Caixa e o município seria acionado caso ele tenha, de fato, alguma competência e alguma forma de contribuição. Então, as respostas, quero aqui justificar a ausência do vereador Sargento Melo Casal. Eu tinha mandado um memorando aqui, tinha esquecido de fazer a leitura. Ele estava num outro compromisso já agendado, e ainda está. Então, eu quero passar aqui para as considerações finais da nossa secretária de Governo, Cidinha Lousada. Quer fazer de lá, senhor? Cidinha vai usar da tribuna como ex-vereadora dessa casa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, secretárias, não secretários, nosso companheiro Júlio, as pessoas aqui presentes nessa audiência. Eu venho nessa tribuna aqui hoje, a nossa presidente, eu acho que ela fez uma bela explanação, e eu acho que não deixa assim, eu acho que não deixou nenhuma dúvida com referência à proposta que está sendo trazida em casa, né, desse trabalho social tão bonito que a gente tem desenvolvido e a gente tem fazendo. Eu venho aqui hoje, e vou aproveitar essa oportunidade, para falar pelo respeito, primeiro, que eu tenho por essa casa, pelo respeito político, pelo respeito como ex-vereadora, e pelo respeito pelo trabalho dos vereadores, do qual, né, eu também já fui vereadora e sei da importância deles. Mas quero também dizer que o trabalho que o secretário desenvolve é um trabalho muito importante, até porque a gente trabalha em conjunto com essa casa. E muitas vezes, né, a gente está lá fazendo, inclusive, atendimento pedido pela própria Câmara, como a gente às vezes tem que fazer. Eu quero falar com vocês, porque eu sou filha de trabalhador, trabalho desde 7 anos, e fiquei ontem muito incomodada, como se eu tivesse levado uma falta ao trabalho. Me senti incomodada, gente. Isso pode parecer que não tem importância para alguém, mas para mim tem muita importância, porque eu nunca faltei serviço na minha vida. Nunca faltei. Eu sou uma trabalhadora. Eu já estou aposentada, mas eu continuo trabalhando. E ontem, eu não justifiquei a tempo, porque minha filha, cheguei até a falar com o vereador Wagner, que veio lá comigo, minha filha estava entrando naquela hora no centro cirúrgico, ela tomou um tombo, e teve uma fratura, e teve que ir para o centro cirúrgico. Eu, como mãe, eu estava completamente... a gente fica desorientada, né? A gente fica chateada. Eu estava na cama, eu estava trabalhando, eu estava na prefeitura, e eu assisti toda a audiência lá, fiquei lá fazendo meu serviço, estava acompanhando a questão da cirurgia da minha filha, e hoje a minha filha de manhã leu na tribuna, ela perguntou para mim: mãe, eu preciso de mandar para você o atestado que você não foi porque eu estava doente? Isso, eu quero dizer para vocês o seguinte, isso para mim me doeu, sabe? Me doeu porque eu tenho que trazer um atestado médico, porque eu não pude comparecer a uma sessão de uma Câmara, a da qual eu respeito. Quero dizer outra coisa, eu sou advogada. A gente nunca, quando uma pessoa não aparece para depor, ele tem um prazo para explicar por que não foi. Já fazer um pré-julgamento, porque o secretário não está aqui, um desrespeito, um desacato a essa casa,
é muito sério para a gente que respeita a casa. Eu me senti profundamente incomodada com isso. Então, assim, eu senti incomodada. Eu não sei os outros secretários, eu estou falando por mim, não posso falar por eles. Eu estou falando por mim, que trabalho e sinto isso. Então, vou pedir, primeira coisa, todas as quartas-feiras eu separo para atender os vereadores com as comunidades. Nesse dia eu peço, inclusive, aos secretários que eles fiquem disponíveis, porque, dependendo do caso, todo mundo está lá. Na semana passada, inclusive, tinha uma audiência pública aqui, que o vereador Tadeu veio, o vereador Juraci estava marcado comigo. Eu falei, vereador, como é que nós dois vamos fazer? Você vai presidir a Câmara e eu tenho que te atender. Ele disse, não, a comunidade está marcada há muito tempo, é muito importante atender a comunidade. Então, justificou a minha ausência e eu fiquei lá atendendo a comunidade com ele. Ontem, o vereador Wagner estava com a secretária, com a Fabíola, que já estava há muito tempo marcado também para poder ir. Então, apesar das vezes o convite, ele é importante chegar a tempo, mas também a gente tem muita agenda atrás que tenha marcado. Mas eu quero dizer o seguinte, apesar disso tudo, a prefeita orientou o seguinte, se o caso é técnico, nós vamos fazer tudo para poder levar a coisa melhor possível para aquela casa. E ontem veio o quadro, que era a Nádia, um minuto, vereador. Ontem, a Nádia, ela preparou juntamente com a Fabíola, nós conversamos, a secretária da Fazenda mandou o subsecretário da Fazenda, que estava presente. Então, quem faltou? Eu e a Fabíola. Então, não tem nada mais na minha vida que me incomoda, nada, posso falar isso para vocês, nada mais me incomoda na minha vida do que eu ser chamada a atenção porque eu não cumpri o meu dever. Eu, na minha vida, quem me conhece, eu sou daquelas mulheres que de resguardo eu não tive maternidade naquela época eu não tinha, com 15 dias eu voltei para trabalhar. Eu só faltei trabalho para ter filho e por doença 1 ou 2 vezes. Nunca faltei trabalho na minha vida. A minha ficha não tem isto, nunca. Então, ontem eu senti profundamente incomodada de hoje, na primeira página da tribuna, vereadoras, secretárias não comparecem à audiência. Para mim foi constrangedor. E eu não sei para as pessoas, eu estou falando para mim, tá? Então, eu peço desculpa a vocês por eu não ter tido tempo de ter avisado. A tempo, quando eu cheguei, ainda pedi a menina para mandar para mim. Hoje eu já mandei para o presidente o atestado médico da minha filha, para constar aqui. E vou pedir uma coisa. Quando acontecer um caso desse, aguarda o dia seguinte. Aguarda a explicação. Porque, às vezes, a gente não sabe o que a gente está fazendo com o outro do outro lado e qual é a história do outro, e nem o que o outro está passando. Todos nós somos possíveis a ter problemas. Então, quero dizer isso, vereador, quero presidente Juraci, que sabe da sensibilidade, trabalhou comigo, me conhece o meu trabalho, sabe como que a gente funciona e como essa prefeitura funciona e como é que a gente funciona. Então, eu peço desculpa de ontem não estar aqui, porque realmente eu não tive como estar. Mas jamais vou deixar na mão essa casa naquilo que precisar lá do governo. Muito obrigada. Secretário de Governo Cidinha, não foi a senhora diretamente os reclamos. Algumas audiências públicas, realmente alguns secretários não estão comparecendo. Inclusive, a de sexta-feira era para discutir o PPA. E os assuntos eram diversos. E nós compreendemos, eu até falei com os vereadores e vereadoras, que chamássemos aqui os secretários que são estritamente necessários. O vereador André Luiz ainda fez uma observação. Nós temos 2 secretários e estamos discutindo o PPA, que envolve todo o planejamento dos 4 anos do governo. Então, a gente tem toda a compreensão. E nós não marcamos audiências públicas aqui também por interesse diretamente, não. São para discutir matérias do Executivo. Essa, por exemplo, de hoje é fundamental. Como é que nós vamos votar uma reestruturação da Em Casa se nós não dermos legitimidade para que a população saiba o que está acontecendo?
Então, quero também que compreenda, às vezes o vereador pode exasperar, sim, também que compreenda os vereadores, porque eu vejo que não há concorrência, que nós fazemos uma governança conjunta. É o poder executivo e o poder legislativo. Então, há, sim, o ânimos político, a senhora sabe que foi vereadora, às vezes se exaspera, se exalta, e faz parte do parlamento isso, mas não há, em hipótese alguma, animosidades entre executivo e legislativo. Há um respeito grande, sempre nós falamos aqui, da qualificação, do preparo dos nossos secretários. Se nós fazemos audiência pública, também nos sacrificamos aqui, assim como os senhores lá. Eu sei, estou falando assim, estou falando porque a audiência pública é isso, é difícil. Eu sei, mas está justificado, a senhora nem precisava justificar, porque só tem liberdade de ligar. Seu Juraci, presidente, tem uma aproximação. E todos os secretários aqui podem ligar diretamente para os vereadores, que às vezes o secretário, ou o vereador, quer fazer audiência pública, quer falar com aquele secretário, o tema específico. Então, se aquele secretário não pode vir, faça para o subsecretário vir, ou alguma pessoa técnica. É isso que a Câmara pede. Até porque eu até falei com os vereadores, nós não podemos colocar aqui todos os secretários todos os dias, tem que fazer gestão. Então, não é uma coisa, isso é contraproducente. Agora, tem matérias, por exemplo, que necessitamos do esclarecimento, que nós vamos votá-la. Vai virar lei. E essa lei, então, só estou falando porque... E foram muitas audiências públicas, por quê? Tá? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor Não, presidente. concordo que eu quero... eu estou fazendo essa fala porque eu fiquei também incomodado ontem com a fala que aconteceu aqui e acabou gerando uma discussão, às vezes desnecessária. Parece que o vereador é superior ao secretário, não tem nada a ver. Não existe concorrência, nós estamos em poderes na realidade, porque houve ontem aqui, e às vezes se discute e ficamos aqui discutindo e deixamos discutir aquilo que é necessário. Em relação, por quê? Como se nós fôssemos aqui também aquelas pessoas ruins, nós convocamos, ninguém tem esse poder imperativo e nem queremos tê-lo. Nós queremos ter uma relação de fraternidade, uma relação de aproximação, uma relação de cordialidade. Falava hoje com a prefeita Margarida, essa casa tem sido muito solícita. Da mesma forma que nós convidamos os secretários, recebemos os secretários aqui, recebemos o secretário Rogério, sexta-feira, na hora do nosso café ali, o secretário Rogério falou, olha, precisamos votar a matéria com urgência. E nós acolhemos aqui o secretário Rogério. Só quer dizer que essas coisas que aconteceram, certamente com diálogo, nós estamos tranquilos, serenos, não se sinta na realidade como se tivesse faltado, porque eu tenho certeza da sua dedicação, é uma secretária competente e sei que você trabalha muito, ninguém tem dúvida disso e que todos nós estamos querendo acertar. Então, esses entreveros, essas discussões, às vezes com certas fagulhas, fazem parte do processo do parlamento. Pela ordem, vereador André Luiz. Senhor presidente, só me dirigir à secretária Cidinha, até porque eu também estava na reportagem, fica parecendo que a gente fez essa cobrança diretamente para ela. Só dizer para ela ficar tranquila, não tem por parte de nenhum vereador, eu posso falar, eu tenho certeza que eu estou falando por todos aqui, não tem ninguém aqui com perseguição pessoal, existiu uma ação, se a senhora assistiu, a senhora viu, existiu uma ação política na hora, e acabou que gerou aqui um desconforto, uma outra discussão que não tinha nada a ver e acabou gerando todo esse problema, mas que já está, é assunto encerrado, não precisa nem se desculpar em relação a essas coisas, não tem problema nenhum. Inclusive, o presidente, no meio da discussão, ele fez questão de frisar que a senhora era uma das secretárias que sempre que convocada, estava sempre aqui. Eu lembro dessa fala dele, ressaltando principalmente o nome da senhora. Você assistiu, a senhora viu isso. E a nossa discussão aqui em si não tinha nada a ver com essas questões. Às vezes um detalhezinho pontual, questão política na hora, gera uma discussão, mas nada
nada, a senhora não vai ficar reprovada por causa disso, não. Não por isso. Tá bom? Pela ordem, tranquilo. vereadora Laís Perruti. Queria te parabenizar pela audiência, né? Acho que esse tema da Em Casa é um tema que a gente tem tratado bastante. Assim que foi enviado, né, que veio a mensagem, eu estive na Em Casa, a Lívia, presidente, se propôs a vir aqui nessa casa. Então, anteriormente a essa audiência, né, o pessoal que está em casa não sabe, mas a Lívia já tinha vindo aqui, exposto, né, essa apresentação para os vereadores e para as vereadoras. Então, acho que essa é uma forma, né, presidente, boa da gente tratar as matérias que algumas a gente não consegue tratar de uma forma tão detalhada, porque algumas têm um prazo muito apertado, mas como essa a gente conseguiu debater tão amplamente, assim, eu acho que fica da gente tentar fazer, de tarefa, a gente tentar fazer sempre assim, né, uma discussão antes, tirar dúvida, audiência pública, isso é importante, né? Acho que isso é da nossa tradição de diálogo, e tenho certeza que é da tradição de diálogo da prefeitura também. Então, parabenizar o presidente pela audiência, parabenizar Lívia pelo trabalho à frente da Em Casa, né, e dizer que agora em breve a gente vota, né, a matéria, e eu acho que o que vai ser é muito importante para o município. Vereador professor Newton Militão, pela ordem. Senhor presidente, eu também dei uma olhada na mensagem da Em Casa e quero parabenizar, né? De fato, a Em Casa vai servir para o propósito da Em Casa, né? Temos visto, né? Parabenizar também a doutora Cidinha. Doutora Cidinha, eu já liguei para a doutora Cidinha, domingo, feriado, 10 horas da noite, Cidinha. A doutora Cidinha fez questão de atendê-la. É o que ocorre, caso é isso. Vossa Excelência já participou da universidade, mas na realidade nós somos uma família. Mas aqui em foco, quero parabenizar a Em Casa e tenho visto, né, as mensagens que têm sido enviadas pelo Executivo. Nós temos visto muitas mensagens que têm sido muito importantes, e se colocada de fato, reestruturar, eu acho que Juiz de Fora vai ganhar. Acho que o Executivo está mandando bem muitas mensagens, temos visto, né, tem feito uma inovação tecnológica na Prefeitura, temos visto os avanços, né, que até então nós temos que ser testemunha, está acontecendo uma renovação. E aí, em casa eu dei uma lida, só para completar, presidente? Pode completar, senhor presidente? E, de fato, bem para aquilo que é o seu propósito, né? Porque não adianta uma secretaria só ali com muitas pessoas. Não estou querendo dizer que não era feito. Estou querendo dizer que a inovação vai melhorar muito, né? E os secretários têm nos escutado. O secretário Aline me chamou lá, está chamando os vereadores, eu acho que é por aí. Parceria, legislativo, executivo, quem ganha é a população de Juiz de Fora, num governo cada vez melhor. Quero agradecer a Vossa Excelência, doutora Cidinha, por sempre ter nos atendido aí. Muitas vezes não consegue resolutividade, até porque não dá, mas tem sido aí parceira do Legislativo. Pela ordem, vereador André Luiz. Pela ordem, senhor presidente. Agora sim, para falar do projeto em si, que é a causa dessa audiência pública, mais uma vez ressaltando a importância dessa convocação que o senhor fez, dessa audiência para discutir esse assunto. Esse projeto, ele realmente é um projeto de saltar aos olhos por parte do Executivo. Quando a gente vê a mensagem, eu confesso que eu realmente gostei da ideia. E aí geram as discussões, porque a gente quer entender, daí a importância das reuniões. Já fizemos algumas reuniões com o Executivo aqui em off, e agora a audiência pública até para dar ciência à população antes da gente votar. E é muito importante, porque a ideia realmente, eu quero ressaltar aqui que, a priori, a gente vê com muito bons olhos, a gente vê que é uma intenção muito boa. Por isso, a preocupação, por isso os questionamentos, a gente está avaliando com a nossa equipe técnica, justamente porque a gente precisa ver se vai ser implementado realmente, daí a nossa pergunta, mas eu quero parabenizar, porque realmente a ideia, a proposta, conversei inclusive com a prefeita Margarida sobre esse assunto ontem, ela também está bem entusiasmada com relação a essa proposta, e realmente eu quero parabenizar o Executivo em relação a esse projeto da Em Casa.
Obrigado, senhor presidente. Nós vamos encerrar a nossa audiência pública. Eu queria que, como proponente da audiência, se algum vereador quiser fazer um pela ordem, caso não haja nenhum pela ordem, nós vamos fazer um encerramento. Queria dizer, secretária Lívia Delgado, parabenizá-la. Desde o primeiro momento que eu recebi essa mensagem do Executivo, olhei com os olhos auspiciosos de um novo momento para a Em Casa. Cansei de ver a Em Casa ser entregue com barganha de campanha política. 12 anos ficou na mão da família do Roberto Jefferson. Nomeava todo mundo, inclusive seu irmão. Por isso que ela foi dilapidada e, na realidade, ficou desmoralizada e ia ser extinta. Infelizmente, aconteceu isso, naquele momento. 12 anos, a Em Casa que fez tantos loteamentos, tantas coisas. Então, agora a Em Casa vai ser devolvida novamente à população de Juiz de Fora, dentro de um novo formato. Acho, vereador André, que o formato era errado. Infelizmente, você não pode ter uma empresa pública que ela não busque o seu autofinanciamento. A empresa pública que já nasce deficitária. Aqui, pelo perfil que nós colocamos na Em Casa, inclusive da operação do microcrédito, até como um banco do povo, e nós temos lastro. E o que é o lastro? É o próprio patrimônio municipal que a própria Em Casa vai fazer a gestão. Isso é de uma inteligência singular, importante. Nós vamos fomentar, principalmente aquelas pessoas que estão em dificuldade de ter uma linha de crédito num juros mais baixos, principalmente os microempreendedores individuais, né? E fazer a gestão dos próprios públicos. É um grande problema isso. Nós vamos evitar invasões, ocupações indevidas, construções em áreas irregulares, inapropriadas. Eu acredito muito que o fortalecimento e a criação dessa estatal, principalmente que já vai estar atualizada dentro da Lei 13.303, nós estávamos com todas as leis, todas as nossas indiretas, infelizmente, obsoletas e ultrapassadas em relação à legislação. E agora a Margarida tem feito isso, essa modernização que é fundamental. Hoje também nós vamos votar nessa casa, quero anunciar aqui, já está na pauta, a mensagem da separação do CELUB, é importante que a casa aprecie. Estou dizendo aqui pelo nosso diretor-presidente, é uma matéria importante para a cidade. Nós temos problemas seríssimos em relação à drenagem e nós temos a responsabilidade também de fazer a gestão compartilhada com o Executivo, fazer a nossa parte como Casa do Povo, porque as pessoas estão sofrendo. Nas chuvas agora que nós vamos ver. Muitos lugares já que estão com situação crítica, historicamente crônicas, né? E não se vê solução, não se vê uma luz no fim do túnel. Distrito Industrial alagado, nós temos problema no Santa Luzia, nós temos na Feliciano Pena, no Mariano, no Vitorino, no Santa Luzia. Eu, como diretor do DENLUB, não dormia quando era diretor-geral. Ficava, na realidade, de plantão com a equipe, tamanha o estresse que gerava para a gente, quando vem uma chuva muito grande. Eu sei o que é a Cidinha lá no Secretário de Governo com a Defesa Civil. Você sabe que muitas pessoas podem perder suas vidas ali. E a cidade, com a sua topografia acidentada, um relevo totalmente complicado e ocupação inadequada. Então, eu quero aqui dizer, secretária Cidinha, a casa é parceira, estamos juntos, esse relacionamento é assim mesmo, tem os atritos, mas nós estamos querendo o bem da cidade e da população. Parabéns, secretária Lívia. Agradecemos também ao nosso secretário, diretor-presidente da CESAMA, a Cristina, e queremos dar por encerrada essa nossa audiência pública. Dentro de 15 minutos vamos dar início à nossa reunião ordinária, a 10ª reunião ordinária. A reunião será dentro de 30 minutos.